Nessa aula, eu vou falar sobre o número de elementos da união, só que de três conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E a fórmula está aqui, ó. Número de elementos de A, união B, união C, é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B mais número de elementos de C menos número de elementos de A interseção B menos número de elementos de A interseção C menos número de elementos de B interseção C mais número de elementos de A interseção B interseção C. Vamos usar esse diagrama para entender essa fórmula. Então, eu quero o número de elementos de A, união B, união C, ou seja, todo mundo que está em A, ou B, ou C. Primeira coisa, eu conto o número de elementos de A. O que significa isso? Que eu estou contando todo mundo que está nessas quatro regiões. Olha, 1, 2, 3, 4. Se eu contar aqui, todo mundo, eu tenho o número de elementos de A. Na sequência, mais número de elementos de B, que são essas quatro regiões. 1, 2, 3, 4. Na sequência, número de elementos de C, que vão ser essas quatro regiões. 1, 2, 3, 4. E aí, o que ocorreu? Eu contei o número de elementos de A, mais B, mais C. Só que tem regiões que eu contei os elementos mais do que uma vez. Então, eu começo a fazer algumas subtrações. Menos número de elementos de A interseção B, que é essa região aqui. Eu preciso subtrair. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui duas bolinhas, né? No A interseção B. Vou apagar aqui uma, apaguei duas. E aí, o que ocorreu? Eu subtraí A interseção B. Continuando, eu subtraio o número de elementos de A interseção C, que é essa região aqui. Então, subtraindo esses elementos, eu vou ter o quê? Tira uma bolinha, tira outra bolinha, e aí, olha só o que está ocorrendo. A quantidade de elementos nessa região está certa, aqui está certo e aqui está certo. E ainda tem dois elementos aqui. Na minha sequência, eu faço menos número de elementos de B interseção C, que é essa região aqui. Só que olha só o que vai acontecer agora. Na hora que eu faço essa subtração, some essa bolinha aqui da interseção tripla, porque ela faz parte do B interseção C. E aí o que eu faço? Eu compenso. Eu somo novamente o número de elementos de A interseção B interseção C, ou seja, o número de elementos que está aqui na interseção tripla. E aí o que ocorre? Todas as minhas regiões foram contadas uma única vez. Então, eu tenho o total de elementos de A, união B, união C. Eu tenho agora um exemplo numérico. Eu sei o número de elementos de A, de B e de C. De A interseção B, A interseção C e B interseção C. E de A interseção B, interseção C. E eu quero o número de elementos de A, união B, união C. Utilizando esse diagrama, eu posso fazer o seguinte, descobre a quantidade de elementos da interseção tripla, que é 5. Então, eu coloco 5 aqui na interseção tripla. Depois, no A interseção B, eu tenho 11 elementos. Então, se eu já tinha 5, para 11, está faltando 6. No A interseção C, eu tenho 15 elementos. Se eu já tenho 5, está faltando 10. E no B interseção C, eu tenho 13 elementos. Como aqui já tem 5, essa região tem que ter 8. Aí eu vou aqui nos conjuntos. No conjunto A tem 30 elementos. Então, essa região inteira tem que ter 30 elementos. 10 mais 5 dá 15, 15 mais 6 dá 21. Para 30, está faltando 9. Então, coloco aqui, 9 elementos. Depois, na região B, preciso ter, no todo, 26 elementos. Como eu já tenho 6 mais 5, 11, 11 mais 8, 19, está faltando 7 para 26. E, no conjunto C, eu preciso ter 34 elementos.
já tenho 10 mais 5, que dá 15. 15 mais 8, 23. Para 34, faltam 11. Agora, se eu quero descobrir o número de elementos de A, união B, união C, basta somar todos esses valores. Eu vou começar somando os que estão em amarelo. Ó. 9 mais 7, 16. 16 mais 11, 27. Agora, os que estão em azul. 27 mais 6 dá 33. 33 mais 10, 43. 43 mais 8, 51. E depois esse que está em vermelho. 51 mais 5, 56. Ou seja, o número de elementos da união é igual a 56. Uma outra forma poderia ser o seguinte, ó, junta todo mundo que está nos conjuntos A, B e C. Ó, somando 30 mais 26, 56, mais 34, 90. Então, vou anotar aqui, ó, 90. Depois eu pego as interseções duplas. Eu tenho ó, 11 mais 15, 26, 26 mais 13, 39. Então, eu anoto aqui 39. E na interseção tripla, aqui, ó, eu tenho 5 elementos. Se eu fizer 90 menos 39 mais 5, eu vou ter quanto? Ó? 90 menos 39 mais 5. Isso aqui vai me dar ó, 90 menos 39, 51. 51 mais 5, 56. Que é o mesmo resultado. Então, isso aqui seria uma maneira rápida de fazer aquela fórmula. Soma A, B e C, subtrai A inter B, A inter C e B inter C, e soma A inter B inter C. Só que eu agrupei ó, o A, né, os conjuntos na sua forma unitária, as interseções duplas, que eu subtraio, e a interseção tripla, que eu somo. Um hotel fez uma pesquisa com seus hóspedes sobre o consumo de 3 itens no café da manhã, obtendo os seguintes resultados. Pão, 200, bolo, 120, frutas, 100. Pão e bolo, 80. Pão e frutas, 50. Bolo e frutas, 60. Pão, bolo e frutas, 30. Qual o total de hóspedes consultados? Para resolver essa questão, eu montei um diagrama. Eu tenho aqui pão, bolo e frutas. Eu começo na interseção tripla. Olha só, pão, bolo e frutas foram 30 hóspedes. Então, eu coloco aqui, ó, 30. E aí eu vou para as interseções duplas, né? Tem aqui pão e bolo, 80. Pão e bolo é essa região. Como eu já tenho 30, está faltando 50. Pão e frutas, 50. Como eu já tenho 30, né? Pão e frutas é essa região. Como eu já tenho 30, está faltando 20. Depois eu tenho bolo e frutas, 60. Bolo e frutas é essa região. Como eu já tenho 30, estou devendo outros 30. Então, coloco aqui 30. Agora, eu vou olhar aqui em cima. Pão são 200. Então, se eu já tenho 50 mais 30, 80, 80 mais 20, 100, para completar os 200, está faltando 100. Então, vou colocar aqui, ó, 100 nessa região. Depois, bolo, 120. Já tenho 50 mais 30, 80. 80 mais 30, 110. Para 120, está faltando 10. E frutas, igual a 100. Eu já tenho 20 mais 30, 50. 50 mais 30, 80. Para 100, está faltando 20. E aí, com o meu diagrama completo, eu posso descobrir o total. Uma coisa que eu faço é a seguinte, ó. Eu sei que pão é igual a 200, então eu não somo isso aqui tudo novamente. Eu parto que aqui já tem 200, aí eu somo só esses 3 resultados, ó. 210 mais 30, 240, mais 20, 260. Então, o total de pessoas consultadas é igual a 260. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó, A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados tabelados abaixo. Marca A, número de consumidores, 105. B, 200. C, 160. A e B, 25. B e C, 40.
A e C, 25, A, B e C, 5 e nenhuma das três, 120. Determine o número de pessoas consultadas. Para determinar o número de pessoas consultadas, eu vou utilizar esse diagrama. Começando aqui, ó, nenhuma das três, 120. Nenhuma das três está fora de A, de B e de C. Então, coloco aqui fora dentro do meu universo. Agora, A, B e C é igual a 5. Então, vou colocar aqui, ó, 5 indivíduos aqui, na interseção tripla. Depois eu tenho A e C, 25. A e C é essa região. 25. Já tenho 5, estou devendo 20. Então, coloco aqui 20. Depois, B e C, 40. Então, B e C é essa região, tem que ter 40. Se já tem 5 aqui, faltam 35. Então, vou anotar aqui, ó, 35. A e B, 25. Se eu já tenho 5, estou devendo 20. Então, vou anotar aqui, ó, 20. Agora, eu tenho C com 160. C é essa região inteira aqui. 20 mais 5, 25. 25 mais 35, 60. Para 160, está faltando 100. Depois, B, 200. Aqui eu tenho 20 mais 5, 25. 25 mais 35, 60. Para 200, está faltando 140. Então, vou anotar aqui, ó, 140. Ainda falta o conjunto A, que tem 105 elementos. Se eu contar 20 mais 5, 25. 25 mais 20 dá 45. Para 105, está faltando 60. Então, eu tenho aqui 60 elementos nessa região. Agora, eu posso determinar o total de pessoas consultadas. Eu vou partir desse 120 que está fora. Então, já vou deixar ele anotado. Tem aqui, ó, 120. Mais. O maior conjunto todos é o B, que tem 200 elementos. Então, em vez de ficar contando todo mundo, eu já parto que aqui, essa região inteira do B tem 200. Então, 120 mais 200. E aí, eu só somo esses caras que estão fora do B, que é o 60, o 20 e o 100. Então, ó, mais 60, mais 20, mais 100. Isso aqui vai dar quanto? Ó, 120 mais 200, 320, mais 60, 380, mais 20, 400. 400 mais 100 é igual a 500. Ou seja, o total de pessoas consultadas é igual a 500.